Deus, como igreja, nós te somos gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Todos os dias, quando nós olhamos para o seu amor por nós, nós ficamos constrangidos. E esse constrangimento remete, não em comportamento, mas uma vida de consagração ao Senhor. Nós temos aprendido a te amar porque o Senhor nos amou primeiro. E o seu amor é a causa de nós estarmos aqui, de nós continuarmos, de nós perseverarmos, Jesus. Nós queremos, como igreja, te agradecer pelo seu amor. Somos abraçados por este amor. Somos envolvidos por este amor. Somos consolados por este amor. E nós te damos graças por isso. Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos nesta noite e que possamos sermos livres de toda amnésia nociva e fatal que muitas vezes envolve a nossa alma de tal maneira, Deus, fazendo com que nós esqueçamos de princípios absolutos da sua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, que o Senhor venha nos ajudar. Ajuda a nossa alma, Senhor, ajuda a nossa alma. Nós precisamos de ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Não se esquecendo aí, as faixas vermelhas, lembrando você da campanha de quarta-feira, o sangue de Cristo. A importância, essa campanha vai terminar na Páscoa, onde nós vamos fazer a Páscoa junto, viu? Então não esqueça dessa campanha, tá? Romanos, capítulo 11. A necessidade que o apóstolo Paulo vê aos romanos de elucidar algumas coisas. E nem foi questão de elucidação, não que eles não soubessem, mas foi questão mesmo de lembrar algumas coisas que precisavam ser lembradas. Às vezes nós não precisamos tanto aprender algo, nós precisamos nos lembrar daquilo, porque muitas vezes nós temos nos esquecido de fundamentos importantíssimos para a nossa vida. Romanos capítulo 11, versículo 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Vá comigo no versículo 18. O apóstolo Paulo dizendo à igreja dos romanos. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Tá bem, tudo bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Agora eu quero que você leia o versículo 36. Vamos ler todo mundo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podem se assentar. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Presta bem atenção naquilo que nós vamos meditar nesta noite. O apóstolo Paulo, ele chega aos romanos e ele quer ensinar aos romanos a seguinte questão. Que os romanos, sendo um povo gentil, a salvação havia chegado até eles, que era um povo gentil. Que jamais eles se ensoberbecessem, porque agora era a dispensação dos gentios. Que eles precisavam amar Israel, orar por Israel e respeitar Israel, porque Israel é raiz genuína. Israel
é a oliveira verdadeira. Nós, como oliveira brava, ele dizia, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira para que nós frutifiquemos. Então, jamais nós vamos poder desprezar os israelitas, eles estavam dizendo, porque eles não são pessoas e não é uma nação descartada por Deus. Deus tem ainda uma grande promessa para Israel. Então, Paulo estava explicando para os romanos a questão de soberba. E ele termina com esse versículo maravilhoso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Antes de você ler esse versículo, Paulo fez uma menção de um profeta. Qual foi o profeta que Paulo fez a menção? De quem? Ele disse assim, lembra-se de Elias quando falava e dizia diante de Deus, Senhor, eu estou sozinho. Só eu fiquei. Então Deus diz para ele, não, eu guardei 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Vamos falar sobre isso, eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 19, porque dele, a base da mensagem é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte, que Satanás, ele tem um trabalhar de desensinar, de fazer com que nós possamos desaprender. Quando nós chegamos para Jesus, nós aprendemos regras fundamentais da nossa vida. Que Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus é dono de tudo, que Deus é Senhor de tudo, que Ele é absoluto e que Ele é tudo na nossa vida. Conforme nós vamos permanecendo no Evangelho, Satanás vai usando técnicas onde nós vamos desaprendendo e nós vamos sendo acometidos por uma amnésia, onde nós começamos a esquecer alguns fundamentos básicos e rudimentares do Evangelho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas. É sobre isso que nós vamos meditar agora nessa primeira parte. Medo, insegurança, incertezas, atitudes intempestuosas, atitudes insanas, atitudes oriundas da ótica humana, pensamentos conclusivos, provenientes da falta desse rudimento. Você é dele? Amém ou não amém? Sua família é dele? Sua vida é dele? Sua história é dele? Então, por quê? Medo, insegurança, insensatez, embaraço, confusão. Essa é a grande pergunta que paira no início dessa mensagem nesta noite. Dizemos que somos dele, conseguimos entender que somos dele, isso às vezes hipoteticamente, mas na hora de fazermos com que a nossa alma seja aplacada nos seus desvios e deslizes, somos fracassados. Nossa alma precisa entender que somos de Deus, que pertencemos a Deus, e que Deus não é um Deus irresponsável. Quando você olha para nós como crentes, diante de algumas circunstâncias ou situações, reagimos como se não tivéssemos dono. Reagimos como se não entendêssemos e conhecêssemos a soberania de Deus. Reagimos com insegurança, com insensatez, colocamos os pés pelas mãos, permitimos com que a soberba nos domine. Tomamos atitudes, temos reações que são totalmente reprovadas pela Escritura. Você é dele. Você sabe que Elias teve um lapso dessa amnésia? Jezabel fica furiosa porque Elias faz um desafio
E ele mata os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. E ela fica furiosa porque os profetas dela são mortos. E a Bíblia diz assim, que Elias era um profeta de quem? Ele era do Senhor. Mas lê comigo no capítulo 19, versículo de número 1. Acabe fez saber a Jezabel, 1 Reis 19:1, o quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ameaça. Ameaças. Ameaça da perca de família, ameaça financeira, ameaça saúde, ameaça. Pastora, eu falo a verdade, há muito tempo que eu não sofro ameaça, então se prepare para o dia mau, porque a ameaça chega. O que Paulo diz? Estejais todos prontos para o dia mau. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Além do dia mau, vem Satanás para fazer o dia mau ficar pior ainda. A questão é, até então Elias estava conseguindo dar conta, tá? E o povo retrocedendo, e o povo incrédulo, e o povo idólatra. Mas naquele momento, onde a vida dele é ameaçada por uma mulher ímpia, acontece algo no coração de Elias. Quando as coisas, elas estão comuns para você, é normal você desenvolver uma fé à altura, uma fé concernente, uma fé devida, uma dependência devida. Mas eu queria perguntar, do jeito que você está agora, como seria a sua reação num dia mau? Qual seria o seu comportamento no dia mau? Elias estava passando por um dia mau. Ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel. E ele conhecia a pessoa que havia enviado o anúncio para ele, que era uma mulher totalmente maligna. A questão que eu te pergunto é o seguinte: hoje, tudo bem. E o dia mau? Cada dia traz o seu mal. Será que no dia mau você vai lembrar que você é dele? Que você é dele? Que você pertence a ele? Será que você tem esse fundamento dentro da sua vida de uma forma absoluta? Ele tem te guardado, ele tem te preservado, ele tem te ajudado, ele tem te abençoado. Você é dele. O apóstolo Paulo diz: Deus resolveu, Israel é dele. Deus resolveu fazer o quê? Trazer a era dos gentios e a dispensação dos gentios e deixar Israel em outra dispensação. Israel é dele, os gentios são dele. A questão é, se você é de Deus, não existe questionamento na aflição. Se você é de Deus, não existe motim na provação. Se você é de Deus, não existe revolta. Porque você sabe que é de Deus. Você diz: eu sou de Deus. Eu sei que aquele o qual eu pertenço, ele é suficientemente capaz de me guardar, de me preservar, de me proteger. É assim que você pensa? É assim que você pensa? Nos dias maus, nós temos entendido que somos dele. O que Elias esquece? Que Elias era de Deus. E que nem um fio de cabelo de sua cabeça ia se perder por causa de Jezabel ou de Acabe ou de qualquer outro levante. Ele não precisaria ter fugido. Não vamos aqui indagar as questões e as razões e as motivações de Elias. Vamos indagar as nossas. O porquê muitas vezes somos dominados pelo medo, pela insegurança, pela insensatez, quando somos ameaçados. Você vê alguns crentes desesperados, atirando para todo lado,
Você vê alguns crentes que não conseguem ponderar, não conseguem analisar, não conseguem ter uma vida única e fechada com Deus, de uma forma absoluta. Você é de Deus. Pastora, mas a força da angústia, a força da aflição, a força da perturbação, é verdade, mas e o poder do Espírito Santo? Quando nós começamos a desencadear ou a desenvolver questionamentos, insegurança, medo, vem o quê? Vem o Espírito Santo para nos lembrar, você é dele, você é dele, você é dele. Vem lá um diagnóstico negativo do médico. Aí o Espírito Santo diz, você é dele. Você é dele, você é dele. Tudo que você tiver que enfrentar, você vai enfrentar. Tudo que você tiver que passar, você vai passar. Meu irmão, eu estou pregando isso para você hoje. Quem sabe você não está vivendo dias em que você tenha que usar esse fundamento. Mas eu quero dizer para você, você vai viver esse dia. Todos nós vivemos. E você vai precisar desse fundamento. Você vai precisar dizer para a sua alma, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, e nada acontece comigo, se Ele não quiser, sem ou fora da vontade dEle. Ele me tirou do mundo, e como uma figueira brava, Ele me enxertou em Cristo. Eu pertenço a Deus. Quantas vezes Satanás tem feito com que os crentes fiquem tão amedrontados, fiquem tão desesperados, por causa da ótica da lateral, por causa da visão que está diante dos olhos. Você é dele. Naquele momento, Elias se sente tão inseguro, tão sozinho, tão sem rumo, que ele quer fugir, e ele larga o moço dele. A Bíblia diz assim no versículo de número 3, e vendo ele se levantou e foi escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto o caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e diz, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele chega para Deus e diz, Senhor, eu não quero mais viver. Não quero mais continuar o meu ministério, não quero mais continuar. Eu quero que o Senhor me leve. Chega. Eu quero dizer uma coisa para você, não sou eu nem é você que põe pontos finais na nossa história. Não somos nós que colocamos pontuações, sejam elas vírgulas, ou começamos história com parágrafos ou recomeços. Não somos nós. Você é de Deus. Você pertence a Ele. Você é dele. Você acabou de cantar que, sem valor, Ele pagou um preço caríssimo por você. Você compraria um anel de bijuteria por R$1 milhão? Ou R$500 mil? Vamos supor que exista uma joia de 500 mil e você pagaria. Não, Jesus pagou. Nós éramos bijuteria e Ele pagou um preço muito alto. Por quê? Por causa da mercadoria? Não, por causa dele. O preço que Ele pagou foi por causa dele. A honra dele, o amor dele, o projeto dele. Ele, o eis-me aqui dele. É por causa dele que eu e você estamos aqui. É por causa dele. Somos dele. Nós temos dono. Jeremias dizendo isso no capítulo 10, versículo 17, ele diz, Senhor, o seu povo precisa entender que não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Nós não podemos tomar decisões na nossa vida. Nós somos uma igreja e Jesus Cristo é o cabeça. E Ele é quem governa o seu aprisco. Não podemos viver a vida do jeito que nós queremos. Essa liberdade que alguns crentes têm, você foi salvo para a escravidão. Você foi salvo para a servidão. Somos servos de Cristo. A nossa mente é escrava de Cristo. Não fomos salvos para a liberdade, onde a sua carne e a sua alma define como você vai viver os seus passos, como você vai conduzir sua vida. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Você é de Deus.
Você pode dizer amém? Você é de Deus? Então você não vive sua vida conforme você quer. Você não age segundo aquilo que você acha. Você não faz segundo o que você pensa. E quando você erra, você pede perdão a Deus e você se redime. E quando você peca, e quando você cobiça, e quando você fere o coração de Deus, você se arrepende? A questão é, nós somos dele. Jesus diz assim, em Lucas, quando ele explica sobre a volta dele, sobre as dificuldades que nós vamos enfrentar, ele diz assim, porque nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Eu queria dizer se isso te dá segurança. Eu quero falar um pouquinho sobre segurança agora. A sua segurança está no seu nome, no seu dom, no seu talento, na sua religião, no seu dinheiro. Pastor, eu tenho dinheiro para viver bem o resto da minha vida. Se eu viver mais 50, 60 anos, está tudo bem. Mas você vai viver como você quer. E a sua alma, para onde vai? A sua segurança está onde? Analise agora. Fala a verdade com a sua alma. Faça um confronto com ela agora. Se você perder bens, nós somos muito bons para cantar canções. Se você perder bens, se você perder família, se você perder a sua vida financeira, você ainda consegue se sentir protegido? Foi o que aconteceu com Davi. Davi perdeu tudo. E ele dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você pode terminar o salmo? Do Todo-Poderoso, ele se esconde à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. A questão é, nós somos de Deus. E as ameaças se levantam. Mas se fosse só as ameaças, tudo bem. A questão é, se chegamos num cheque e dizemos, Deus, eu não sou seu. Eu não pertenço a ti. Porque na perseguição, porque na aflição, porque na dor, eu duvidei. Eu questionei, eu me rebelei, mas e quando o crente diz assim, Senhor, eu não sou seu, o Senhor não é meu dono, porque na bênção, na prosperidade, eu me senti independente, eu me senti abençoado e próspero, tão suficiente para viver longe dos teus mandamentos, dos teus juízos e da sua vontade. Essa é a grande questão. Alguns de nós chegamos à conclusão que não temos esse rudimento quando somos aflitos. Outros chegam a essa conclusão quando se deparam com o conforto das bênçãos, com o prazer das bem-aventuranças e diz, Senhor, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu faço as coisas do jeito, nada de pecado, nada disso, mas eu não sou uma pessoa dependente de ti, eu não sou uma pessoa constrangida. Hoje nós estávamos falando na escola dominical que o verdadeiro crente que tem como alvo Jesus, quanto mais abençoado, mais constrangido, mais humilhado ele é, mais humilde ele é. Você quer saber se você é crente? Quanto mais abençoado, mais humilhado, mais humilde, mais devedor você é. Agora, aquele que não tem alvo como Jesus Cristo, conforme ele vai sendo abençoado, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai fazendo com que aquilo que Deus deu a ele comece a se personificar dentro dele, e ele vai se sentindo tão confortável. Para que orar tanto? Para que ir à igreja tanto? Para que ir à Bíblia tanto? Agora, quando Jesus é o seu alvo, quanto mais abençoado, mais devedor, mais você ama Jesus, mais você quer Jesus, mais você se quebranta, mais você se humilha, mais você aprende aos pés dele. Porque o seu alvo é Jesus Cristo. E todas as outras coisas são demais. E você sabe que nenhuma delas vai arremeter você para a eternidade. E você sabe que nenhuma delas vão fazer diferença na sua eternidade. Que a única coisa que vai fazer diferença é como você agiu no manuseio e na administração e na mordomia dessas bênçãos que Deus tem lhe dado. Você é dele, amém? Como você reage na aflição, como você reage na bênção. Deus, eu sou do Senhor. Eu não posso fazer as coisas como eu quero e agir como eu quero. Segundo,
Por Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele. Por meio dele, é Ele quem opera. É Ele quem faz. Tem uma lição na cartilha do inferno de Satanás. Essa cartilha funciona assim: ensinar aos crentes que as habilidades, que os dons, que os talentos são monopólio deles. E que Deus os ajuda e coloca neles uma pilha, e então eles vão vivendo do jeito deles. Essa é a lição de Satanás. Que os crentes podem ser sem Deus. Que os crentes podem existir, que podem viver sem Deus. Sendo que tudo é por Ele. Quantas coisas você fez por força e por violência? Desespero, atitudes, palavras, considerações, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diga assim comigo: quem crê na soberania de Deus, tem paz. Quando a sua alma começar a ficar perturbada, você olha para ali e diz: espera aí, você está esquecendo um rudimento. Deus é soberano. É tudo por Ele. Tudo é por Ele. Se eu prospero é por causa dEle. Se eu sou abençoado é por causa dEle. Se eu estou passando por aflição é por causa dEle. Ele tem um propósito. Existem crentes que ele acha que ele é o centro do universo. Que as coisas estão acontecendo porque o diabo mirou. Porque Deus... Irmãos, só existe um trono, e esse trono tem dono, é do Senhor Jesus, é tudo por meio dele. Por quê? Porque a finalização que você vai ouvir daqui a pouco é para ele. Não tem nada a ver comigo e nada a ver com você, nada a ver conosco. Se você é abençoado, nada tem a ver com você, foi ele. Foi Ele quem fez, foi Ele quem determinou, foi Ele quem levantou. Se você está com saúde aí sentado, foi por causa dEle. Foi Ele quem trabalhou. Se você está protegido e essa semana, nenhum filho seu foi atropelado, nem acometido por uma meningite ou por uma doença fatal, e você não está todo abatido e triste porque perdeu um filho ou um cônjuge ou alguém querido, foi por causa dEle. Foi por causa dEle. Ele trabalha 24 horas porque é por Ele. É por Ele. Qual é a dificuldade que nós temos de entender isso? Que tal a igreja do Senhor Jesus descentralizar o homem e voltar de volta a Cristo? A igreja brasileira, eu falo brasileira porque é o que eu conheço, ela descentralizou Cristo e centralizou o homem. Não é por minha causa, não é por sua causa, é por causa dele. É tudo por meio dele. É Ele, não somos nós. Não temos habilidades para isso. Não somos inteligentes para alcançar isso. Não, nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Elias começa a levar a coisa para o particular. Ele começa a dizer assim, ó: eu preguei, eu falei, o povo do Senhor descambou, um bando de idólatra, e eu. Versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Nós, como crentes, temos a mania de aposentar situações. Aposenta o casamento, dizendo do jeito que der, vai. Aposenta a vida espiritual. Vai aposentando. Vai dando um tempo. Você acha que você pode fazer isso? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode agir na sua vida como se as coisas tivessem a ver com você. É por Ele, é por meio dEle. Quando o Senhor te sustenta, é para que você continue sua jornada. E eu quero dizer uma coisa para você.
Os crentes na igreja que estão desmotivados, que estão cansados e aposentando situações da vida, é porque não entendem que é por Ele. Você está casado porque seu cônjuge é a pessoa mais maravilhosa desse universo? Você é bom porque todas as pessoas que te rodeiam são pessoas maravilhosas, anjos encarnados em pessoas? Você continua a sua jornada crente, e cheio de fé, e rudimentado, e cheio de convicções, porque o mundo não tem te feito nenhum assédio, e o mundo não tem te proposto nada, e nem tem feito nenhuma tentação. Você tem sido fiel no seu íntimo, rudimentando, por quê? Porque todas as pessoas que você convive são fiéis, e elas são exemplos de fidelidade para você. Vamos lá, irmãos. O porquê que você continua casamentos onde não se dá um vintém por ele? Porque é por ele. Por que você é um crente fiel nessa terra, rodeado de infidelidade? Porque é por ele. Por que você continua crendo, acreditando e confiando em Deus? Porque as coisas estão fáceis? Porque você vive no jardim do Éden? Não, porque é por Ele. É por Ele. Porque se você começar a agir por causa da situação contemporânea, ou por causa das pessoas, você fica um crente péssimo. Hã? Isso não vale a pena? Isso não... E eu não vou me desgastar com isso. Desgastar com isso? Quem disse que nós fazemos algo para alguém? Quem disse que nós vivemos por causa dos outros? Quem disse que nós somos fiéis? Quem diz que nós somos bons? Quem diz que nós somos misericordiosos? Quem diz que nós somos pacificadores? Quem diz que nós somos pessoas cheias de Deus? Porque ao nosso redor é propício, porque estamos num lugar hospitaleiro de forma alguma. É por causa dele e é por meio dele, porque ele investe e nós frutificamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um crente que se esqueceu que você é dele, e é por ele que você é fiel, e é por ele que você continua de cabeça erguida, e é por ele que você continua orando, e é por ele que vale a pena você não se contaminar e continuar com rudimentos, se esquecendo de todos os apelos satânicos, fechando os ouvidos para aquilo que Satanás tem a te dizer. É por ele. Se você for olhar ao seu redor, não vale a pena. Pastora, mas se eu desistir, eu não vou ser mais feliz? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que você terá uma vida na terra, ou um período de vida, um período, vamos dizer assim, um pouco mais ameno, um pouco mais de descanso, um pouco mais. Pode ser. Só que nós não somos chamados para sermos felizes. Nós somos chamados para sermos fiéis. Diga assim comigo, eu já disse isso para você, vou repetir. Nem sempre o dever traz prazer. Mas continua sendo um dever. Nem sempre o dever traz prazer. Se você faz o que você gosta, você pode buscar prazer. Só que dever e obrigações você não vai ter. Eu quero dizer uma coisa para você. É por meio dele. Se você for contaminado, você tem gente fria do teu lado, você vê gente desconvertendo, você vê gente descaracterizando, e os crentes vai na onda. Mas é por ele. Pastora, mas ninguém ora mais, ninguém lê mais a Bíblia, ninguém mais é cheio de fogo. Ué, mas espera aí, você tem alguma coisa a ver com alguém? É por quem que você é crente? É pelos outros ou é por ele? Sabe o que o escritor aos Hebreus escreve? Porque, você pode completar esse versículo. Porque Deus não tem prazer naquele que... Nós, porém, não somos daqueles que recuamos, mas daqueles que perseveramos para a conservação da alma.
O que conserva a sua alma, assim como o sal conserva a carne, os alimentos, é a perseverança. E você é perseverante, não é porque as pessoas são animadoras, não. Você é perseverante, não é porque as pessoas inspiram perseverança, mas porque Ele é perseverante. Então você é também, é por Ele. Diga amém. Elias, come e bebe porque o teu caminho é longo. O teu caminho nada tem a ver com os outros. Aí Elias se remete aos outros. Se você for olhar para os outros, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai querer ser infiel com aquele que foi infiel com você. Você vai querer ser mal com aquele que foi mal com você. Você vai querer ser ingrato com aquele. Aí você não é crente, irmão. Você pode ir para outro lugar, porque isso não é cristianismo. O cristianismo é sermos o quê? A imagem dos crentes? Não, de quem? A imagem do marido? A imagem da esposa? A imagem do irmãozinho? A imagem de quem? Bom, a Bíblia diz assim: e a cabeceira estava um pão cozido. Olha aí, meu irmão, que tem um pão cozido em brasas e uma botija de água. Você levanta, come, porque o teu caminho é longo. Pastor, eu quero que Deus ponha um ponto final nessa jornada minha aqui. E eu quero começar de novo. Para quê? Você acha que a outra jornada não vai ter outros desafios? Não vai ter, pastor, eu quero sair desse trabalho aqui porque eu estou sendo uma pessoa humilhada e eu não aceito. Você acha que no outro trabalho você não vai ter? Você não vai ter uma situação, Deus não vai moldar você, Deus não vai polir você, Deus não vai. Eu quero trocar de casamento porque quem sabe, você acha que não vai. Presta atenção. Levanta e come, porque o teu caminho é longo. Sua jornada é única e nada tem a ver com os outros. Quantas vezes você já parou por causa dos outros? Quantas vezes você já teve crise de abstinência espiritual? Não estou com fome, não estou com sede, porque tudo está ruim, tudo está sem graça, as pessoas e a religião. Peraí, nada tem a ver com os outros, tudo tem a ver com Ele, é por meio dEle. E aí a palavra do Senhor diz assim: e comeu e bebeu e tornou a deitar-se, o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Diga assim para o seu irmão: teu caminho é longo. Eu queria ter uma notícia melhor para você, mas... Porque, pastora, peraí, quer dizer que o meu caminho... nessa situação, que não está formada, que não está pronta, toda desajeitada, toda geradora de... Estou tendo nojo dessa situação, pastora. Essa situação cheia de dissabores, quer dizer que essa situação aí é o meu caminho longo. Pois é, ela está com falta de você. É você quem vai torná-la apetitosa. É você quem vai torná-la agradável. Pastora, mas não depende de mim, depende do meu cônjuge. Mentira de Satanás. A jornada é sua, é você quem faz a sua jornada única e cheia de graça, porque é por Ele que você ama, por Ele que você perdoa, por Ele que você continua, por Ele que você é fiel, por Ele que você não permite que o seu coração se encha de amargura e de vingança. É por Ele, porque Ele investiu, então você frutifica. E você não está tirando isso da sua habilidade humana ou da sua genialidade divina, nada disso. Você está simplesmente produzindo o que Ele investiu. Ele investiu e você só frutifica. Então no versículo 8, levantou-se, pois de comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Porque você é dele, Elias. Ninguém vai mexer num fio de cabelo da sua cabeça. Os planos que eu tenho para você, porque é por Ele. É por Ele, não é por ninguém. Levanta e come, porque é por Ele. Se fortaleça, porque é por Ele. Ele vale a pena? Vale ou não vale? Sabe quando é que você descobre que Jesus não é o centro da sua vida? Quando você sofre abalos e você fica desanimado. Você percebe que você estava centralizando família, você estava centralizando trabalho, centralizando pessoas. Então, na área onde você sofre abalos, você percebe,
Jesus não era o centro, era o trabalho, era o cônjuge, ele se tornara a fonte da minha alegria, o trabalho se tornara a fonte. Então você percebe. Então por isso que tem que surgir abalos. Viu? Quando Jesus está no centro, pode surgir o abalo que for. Jesus não deixa se abalar e jamais deixará. Qual é o próximo? Porque dele, por ele e... Esse é a última que fecha, que o apóstolo Paulo fecha. Tudo é para ele. Eu não sei se você já chegou nessa terceira categoria, mas quando você chegar, tudo vai ficar mais leve, mais tranquilo e vai ser menos emoção. Não sei se vai ser um choque, se vai ser uma decepção, se vai ser uma perda, se vai ser alguma coisa do tipo. Que você entende que tudo é para ele. Que ser humano, hoje ele te elogia, amanhã te atira pedras. Só eu sei disso? Ser humano, ele precisa do que você possui. Eu não estou fazendo apologia contrária à humanidade, nada disso. Eu estou dizendo só a verdade que existe, tá? É a verdade que existe. Então eu queria dizer uma coisa para você. Quando é que você vai viver para Jesus? Pergunta isso para o seu irmão. Quando é que você vai viver para Jesus? Quando você não tem, as pessoas comentam, olha, ele não tem. Aí Davi diz assim, Senhor, estão tripudiando em cima daquele que tu feristes, mas eu vou olhar para ti. Aí quando não tem, todo mundo fala, pobre, coitado. E você continua dizendo, Senhor, porque do Senhor, para o Senhor e para o Senhor. Aí quando você tem, as pessoas dizem, ele tem. Agora, ele tem, ele não tem, ele tem, ele não tem, ele é, ele não é, ele é, ele não é. O quanto você depende da opinião dos outros com respeito à sua vida. Eu não estou fazendo também apologia contra um testemunho de vida. Você tem que ser um crente que testemunha Jesus Cristo. Só que tudo é para Jesus. Tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele, tudo é para o louvor dele. Tudo é para ele. Eu estou passando, você está passando. Nossos dias estão passando. Vamos ser chamados pela eternidade ou então na volta dele. Nossos dias estão passando, é tudo para ele. É tudo para ele, é tudo para ele. Quando você é uma pessoa carente, tudo que você faz é para... Você faz uma coisa para agradar uma pessoa. E aí você faz outra coisa para ter a atenção daquele. E aí você faz uma outra coisa para aquele te amar. E aqui você faz... E você vai fazendo. Quando você se vê, você está perdido. Mas quando você entende que é tudo para Jesus, você faz tudo para ele. E as pessoas são abençoadas. E não vivem das migalhas que saem de nós. É tudo para Jesus. Tudo que você fizer, você é um bom pai, uma boa mãe, não porque você tem filhos ótimos, mas é para Jesus. Você é um bom cônjuge, não porque o seu cônjuge é o primeiro da linha, um entre milhares, mas é para Jesus. É para ele. É tudo para ele. O culto é para ele, a adoração é para ele, as canções... Eu não vou cantar essa canção aí porque eu não estou simpatizando, não simpatizo com esse ministrante aí, não vou cantar. Peraí, para quem que é? É para ele. É para ele, porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. É para ele, não é para ninguém. Você está vivo é para ele até o dia que ele quiser. Senhor, eu quero viver para ti. A Bíblia diz assim no versículo de número 9. E ele entra numa caverna, passa ali a noite, e eis que a palavra do Senhor vem a ele e diz, Elias, o que você faz aqui? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Peraí, você tem sido zeloso por mim, tá? Você tem cuidado das minhas coisas. Mas você está fazendo isso para mim ou por causa dos outros? Sabe quando você descobre a sua verdadeira motivação? Você sabe, né? Você sabe quando você faz para Jesus ou quando você faz para os outros? Então, você sabe. Quando você faz para os outros e você não tem reconhecimento, e você não tem gratidão, e você não tem retorno, também não vou fazer mais. Aí é assim? Vou mudar, a partir de hoje vou mudar, vai conhecer a minha outra face. É ou não é? Agora, quando você faz para Jesus? Senhor, eu fiz para o Senhor.
Sobe como aroma suave, como incenso diante das narinas dele. É para Deus. Mas fulano não reconheceu. Mas qual é o problema? Não fiz para ele, fiz para Jesus. Você faz para Jesus. Você não faz para o ser humano. Você faz para Jesus. Você faz o melhor porque você faz para Jesus. Senhor, eu estou sendo extremamente zeloso. Mas sabe o que é? Aí ele diz assim: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. Só eu lutando por esse casamento, só eu, tudo pesa na minha vida, e tudo é comigo, e eu carrego, peraí, você se sente o globo, ou você sabe que o centro é Jesus Cristo, e tudo que você faz é para Ele? Você sabia que existem crentes que as responsabilidades deles são pesadas? O marido chega do trabalho com aquela cara, a mulher aquela cara, como se ele que ele tivesse ido para a forca. E ele olha como se o dia dele tivesse sido terrível, e ele tivesse matado 20 leões. Peraí, mas é para Jesus? Peraí, foi para Jesus? Foi com amor, foi com graça, foi com reconhecimento, foi leve, foi tranquilo, foi limpo, foi claro. Realmente é para Jesus que nós fazemos? Ou não? É para Jesus? Se é para Jesus é gostoso, se é para Jesus é leve, se é para Jesus é confortável, se é para Jesus, não importa se tem retorno ou não tem, é para Jesus. É para Jesus? É. Senhor, só eu fiquei. Qual o problema? Você é um profeta. Qual é o problema? Que tem todo mundo. O que importa o que eles fizeram? Não importa o que eles fizeram. Qual a importância daquilo que eles fizeram? Não é para mim que você trabalha? Não é para mim que você vive? Sou eu que você serve? Então qual é o problema dos outros? A Bíblia diz assim, no versículo de número 14. Eu tenho sido extremamente zeloso. Cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. A Bíblia diz, não sejais demasiadamente justo. Nem justo você pode ser demais, senão você vai perder tua alma. Você já viu pessoas que colocam a justiça dela, a integridade dela, a honra dela acima de tudo? Vai se perder. Por quê? Porque somos falhos. A misericórdia e a graça de Deus, o amor de Deus é acima de tudo. Eu tenho sido extremamente... Aí, tá problema, Elias. Extremamente zeloso, extremamente honrado, extremamente correto, extremamente. Mas não é para Jesus? Então não é pesado. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, de novo. Mataram os teus profetas, e eu só fiquei. Aí o Senhor diz assim para ele assim, 18, você não está sozinho. Eu separei para mim, foi o que Paulo escreve, 7.000, versículo 18, 7.000 dos joelhos que não se dobraram. Para nós encerrarmos, eu quero que você volte comigo em Romanos, eu tenho 3 perguntas para nós. No versículo 33 do capítulo 11 de Romanos, Paulo diz assim, que as riquezas de Deus são profundas. E ele diz assim, a sabedoria, o conhecimento, os juízos de Deus são insondáveis, Deus sabe o que faz. Romanos capítulo 11, e os caminhos de Deus são inescrutáveis. Não adianta você querer saber e eu querer saber, é só caminhar. Agora eu quero fazer 3 perguntas. Romanos 11, 35. Primeira pergunta. Quando você perde alguma coisa. Quando você passa por uma situação de perda, quando você não tem, eu quero perguntar, existe alguma indignação porque você deu alguma coisa, por isso que você perdeu? Aí tem aquele hino que fala, restitui, eu quero de volta o que é meu. Tá, bonito, Isaías diz sobre restituição, mas nada é nosso. Nada é nosso. Tá, se o diabo roubar, você tem que ir atrás, você está certo. Agora, se foi uma perda, uma situação em que Deus... diz assim, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? O que eu e você fizemos para sermos recompensados?
E aí, quando passamos por uma situação indesejada, ficamos irritados e nervosos, dizendo: Senhor, eu não aceito isso. Espera aí. Essa é a primeira pergunta. O que eu e você fizemos para que sejamos recompensados? E achamos ruim quando não temos. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por quê? Segunda pergunta. Quem foi o seu conselheiro? Quem diz para Deus as coisas como devem ser feitas? Quem é o conselheiro de Deus? Para que a gente diga assim: eu não aceito, essa situação é errada. Pastor, eu não digo isso com a boca, mas eu digo isso com a vida. Em rejeitar, diga assim: quando eu rejeito ser cristão, em nome de uma situação, eu estou negando Deus. Você nega ser cristão porque a situação é inóspita. Porque você vai usar seus meios, suas técnicas e sua maneira. Dizendo: Jesus, deixa aqui comigo, porque eu sei como é que eu ponho essas coisas em ordem. Não é assim que a gente faz? Senhor, não, Senhor, agora o evangelho não dá não. O evangelho é só umas coisas. Isso aqui não, pode deixar, Senhor, que eu vou pôr isso aqui, ó. É do meu jeito. Aqui a música vai cantar do jeito que eu quero. Quem é o conselheiro do Senhor? Quem pode dirigir o que Deus faz? Terceira pergunta. Ele diz assim: quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Primeira pergunta no 34. Quem compreendeu a mente do Senhor? Eu pulei, né, irmãos? Primeira pergunta no 34. Quem compreende a mente de Deus? Ninguém. Segunda pergunta. Quem é o conselheiro? Terceira pergunta. Quem deu a ele para que seja recompensado? Tudo recebido. Tudo recebido. Tudo recebido. É a mesma coisa. Um mendigo pedir um prato de comida na sua casa. E aí você pega aqueles potinhos de sorvete. E aí você põe uma colher e você dá para ele levar. Ele fala: não, eu quero a marca Tupperware. Você não vem com um pote que está encalhado aí na sua casa que você guarda para isso, não. Eu quero a marca Tupperware. Nós fazemos isso. É isso que a gente faz. Ingratidão. Queremos decidir coisas, queremos definir coisas, queremos dizer como as coisas devem acontecer, queremos dirigir Deus naquilo que Ele vai fazer em nós e por nós e conosco, mas tudo é dele, por Ele e para Ele. Pastor, aí os outros? O que você faz com os outros? O Senhor olha para Josué e diz: Josué, eu vou te dar um segredo de sucesso. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Essa palavra tem que estar no teu coração e na tua boca. Se você olhar para os outros, você se perde. E foi isso que aconteceu. Os 2 erros que ele cometeu foi porque ele olhou para os outros. Por que Moisés perdeu a terra prometida? Ele está na terra prometida por causa dos outros. Por causa disso. Enquanto você não entender que você é de Deus, e que tudo é por meio dele na sua vida, nada é habilidade sua, inteligência é sua. E é tudo para ele. Você é bom por causa dele. Você cresce e ora mais, e quer mais, e vem à igreja e lê a Bíblia por causa dele. Tudo você faz por ele. Amém? Qual é a sua motivação? Inúmeras. Mas eu não falo de motivação. Eu falo de razão. Jesus não é motivação, meu irmão. Jesus tem sido a motivação de muito crente. Você sabe o que o diabo faz com motivação? O primeiro vento ele manda embora. Igual aquela fé de Pedro, que ele desce do barco. Primeiro vento vai embora. Motivação. Crente não é motivado. Crente é enraizado. Crente tem razão. A razão da minha vida, a razão da minha existência, a razão de eu estar aqui, a razão de eu confiar é Jesus. Você não tem que ter motivação. Tem crente que vive de motivação. Não, isso aqui, pastor, eu estou meio desmotivado. Estou meio sem motivação. Mas, peraí, eu não sabia que crente vivia de motivação. Por que você está desmotivado? Não sei. Sei lá, parece que eu não estou me sentindo bem, não estou numa fase boa. Peraí. De onde você tirou isso aí? De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Crente não vive de motivação. Ele vive do poder do Espírito Santo dentro dele, dando-lhe razões para ele crescer, para ele ser santo, para ele buscar a Deus, para ele amar a Deus e ser fiel a Deus. Diga amém. Diga porque dele e por ele.
Tudo. Nessa noite desvincule de todas as motivações, de todas as razões secundárias e diz: Senhor, teu trono vai voltar na minha vida. Eu vou ser crente de verdade. Vamos ser crente de verdade? Hã? Vamos ser crente de verdade, irmãos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Sabe, Senhor, nós temos muito que aprender. Reconhecemos que muitas vezes somos dominados por uma amnésia e ela é fatal. E temos nos esquecido que o Senhor é soberano. Tudo é do Senhor. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, nós somos do Senhor. O culto é do Senhor. Tudo é por meio do Senhor. Os que são abençoados é por sua causa. Os que são guardados, os que são regados com a sua misericórdia, protegidos, tudo é por sua causa. Porque tudo é para ti. Tudo que o Senhor faz. O fechamento, a finalização de tudo é porque é para o Senhor. Deus, eu quero te pedir nessa noite, por aqueles crentes, que Satanás tem lançado sobre eles uma amnésia, um torpor mental e espiritual. Onde eles não conseguem entender que pertencem ao Senhor e que eles não podem viver da maneira que querem. Onde eles precisam entender que é por meio do Senhor que eles vão conseguir resultados. Que é por meio do Senhor que eles são abençoados. Que é por meio do Senhor. É o Senhor quem tem feito, é o Senhor quem faz. E é para o Senhor. Tudo é para ti. Jesus, tu és digno. 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 Senhor, que neste momento, todos aqueles que descentralizaram o Senhor, que colocaram um filho, uma família, um bem, o trabalho, ou até mesmo a própria personalidade, ou até mesmo a própria vida, que distanciaram do rudimento principal. Ó Jesus, nos ensine que é o Senhor quem vale a pena. Se continuamos é por sua causa. Se não desistimos é por sua causa. Se perseveramos é por sua causa. Se continuamos crescendo e frutificando, não porque esta terra é uma terra fértil, porque as pessoas são férteis e gratas, mas é por sua causa. Você pode dizer isso a Ele? Você pode dizer para Ele que a partir de hoje você vai frutificar e você vai ser um cristão melhor. Não porque você será motivado por motivações, mas porque você é dele. Você pode dizer para Jesus que você é dele. E que isso te dá uma segurança. E que isso abraça a sua alma por dentro. Porque você não é sozinho. Você não carrega o mundo nas costas. Você não tem medo do amanhã, porque você é dele. Você é dele. Você pode dizer para Ele: Jesus, eu sou seu. Eu pertenço a Ti. Tira o meu medo, a minha insegurança. Tira a minha autonomia, meu Deus. Eu não quero essa autonomia infernal. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E tudo vai ser por sua causa. Eu vou melhorar por sua causa. Eu vou mudar por sua causa, porque eu me perdi, Jesus. Eu comecei a olhar para os lados e eu me perdi. Eu comecei a olhar para as pessoas, se eram dignas ou não, e eu me perdi. Diz para Ele. Eu me perdi porque queria agradar, eu me perdi porque ouvi, eu me perdi, Jesus. Mas eu entendi que é tudo para o Senhor. E é tudo para Ti. É para Ti.
Nós vamos cantar essa canção, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus. Recebe, Jesus, a oração da sua igreja, a confissão da sua igreja, de coração partido, de coração quebrantado. Todos nós nos rendemos e pedimos a Ti perdão pelos nossos equívocos, pelos nossos desvios. O Santo